Olá, empreendedor, professor Lauton Benatti falando. Hoje eu estou aqui no Innovative Experience. É um evento do Programa de Políticas Públicas, eu estou na qualidade de mentor, né? Então aqui estou acompanhando as startups, fazendo o acompanhamento das mentorias, né? Hoje estou aqui junto com o acompanhamento. Essa aqui é a sala do SOS Pitch. Aqui o pessoal do Inovativo aqui circulando aqui. Então tem bastante gente agora. As salas estão sendo ocupadas agora com diversas atividades. A gente está dentro da FATEC Sebrae aqui em São Paulo, que é um espaço bacana. Tem muitas salas aqui voltadas inclusive para inovação. O pessoal tem um programa de aceleração aqui, e é interessante. A gente está aqui acompanhando. Essa daqui é a sala dos mentores, em que a gente tem aí o contato, né? Então a sala dos mentores ali. Os mentores estão aqui acompanhando aqui, aguardando aí a chamada aí para acompanhar as próximas startups. Então a galera está aqui toda acompanhando. Fora isso, né? Então a gente também tem alguns espaços de trabalho. As startups nesse momento estão fechando os pitches, né? Então o pessoal está aqui, todo mundo trabalhando. E além disso, né? Vou encontrar aqui um cantinho. Além disso, depois tem as atividades que vão acontecer, as palestras. Vou encontrar aqui o cantinho. Pronto, aqui está mais calmo. Muito bem, e quero conversar com vocês hoje sobre como é que funciona o Programa Inovativa, para que vocês saibam, né? O Programa Inovativa é um programa de políticas públicas em que ele oferece para um conjunto de startups, a cada 6 meses, né? Ele oferece um programa, como se fosse um programa de aceleração, em que ele oferece mentorias, informações, atividades. E esse programa ele finaliza ao longo de um semestre, né, 2 vezes por ano. E nesse programa as startups elas até recebem um certificado, elas podem ser certificadas, em que depois as startups vão passar por um pitch de apresentação frente aos investidores, né? Então, hoje é interessante a gente falar sobre o poder das conexões, que é o que nesse momento está acontecendo aqui, dentro de um dos eventos que acontecem no ecossistema de startups. E eu, professor Lauton, aqui acompanho, né, sou chamado como mentor, acompanho diversos eventos. Vale a pena a gente pensar, você que é empreendedor, que acompanha essa questão das relações que podem ser construídas e os benefícios com essas conexões, que até fazem parte do método Startup 60, né? Aqui falando do Inovativo especificamente falando, né? Ele passa por um programa, as startups se inscrevem, tem 2 linhas de atendimento, uma que é o chamado Inovativa Brasil, que é o programa que reúne startups dos mais variáveis segmentos, e tem o Inovativa de Impacto, que são aquelas startups voltadas para impacto social, sustentabilidade. Tende a ser alguma coisa como 250 a 300 startups cadastradas semestralmente, né? A cada 6 meses, a cada ciclo deles. Às vezes muito mais, tá? De cadastro em si muito mais. São selecionadas 280 startups, né, nesse período. Então, às vezes o cadastro pode passar, na verdade, 600 cadastros. Desse período, então, as startups elas passam por um período como se fosse um período de aceleração, recebem diversas atividades, tem que entregar bastante coisa, participar de eventos, participar de transmissões, se relacionam entre si nessas transmissões também, o que é importante. E o ciclo final, né, desse processo, ao qual eu participo, né, como mentor das startups ao longo do tempo, elas recebem mentorias. Até num passo anterior, eu participo como avaliador desses projetos também, então as startups elas entregam, né, então elas são selecionadas antes, passam por essa mentoria. Inclusive são 2 ciclos de mentoria, um que são mentorias cíclicas, né, individuais, e depois tem as mentorias de temáticas específicas, né, que elas acompanham aí junto com os mentores. Dentro do semestre todo, um monte de atividades. Ao final, né, se encerra com um evento desse que passa sábado, domingo, segunda-feira, sendo que no sábado eles passam por uma apresentação que chama Demolation, que é a apresentação do pitch. O pitch, para você que não conhece,
É aquela apresentação em que você, como startup, tem, né, o seu PowerPoint, né, a sua apresentação, e você apresenta para uma banca de mentores. Na verdade, apresenta para todo mundo, né? Você tem 4 minutos para apresentar. E você apresenta a ideia da sua startup, o que você está envolvendo, quais são as atividades que você faz, o mercado de atuação e principalmente o CTA, né, o Call to Action, que é a pedida, né, da startup, né, que você, né, ao final precisa pedir apoio, pedir questão financeira, pedir mentoria, recursos, parcerias, enfim, qualquer questão toda, né? Tem aula de pitch, inclusive, no canal, você vai poder acompanhar. E eu vou produzir mais conteúdo sobre pitch para vocês, tá? Isso no sábado. No domingo, né, uma vez que os mentores, ao observar essas apresentações, eles fazem o acompanhamento, né, disso e dão as sugestões, as recomendações para as startups, né, fazerem a melhoria. Então, né, no domingo, as startups recebem mentorias individuais. Eu hoje mesmo já acompanhei 3 startups agora no período da manhã. Ainda vou acompanhar mais algumas startups. Tem sessão de fotos, aqui está acontecendo sessão de fotos aqui ao lado também. Então, o pessoal acompanha, encontra com os mentores, troca as informações. Muito interessante nessas conexões, certo? Feito essa questão, né, das mentorias individuais, eles vão revisar o pitch, entregam o pitch até às 18 horas, né? E feito isso, na segunda-feira, as startups vão apresentar para possíveis investidores. Os investidores são os mais diversos possíveis, podem ser até investidores como eu, né, que tem a House of Startups, meu sócio está aqui inclusive, está acompanhando as startups também como mentor. Tem outros investidores, fundos de investimento, aceleradoras, enfim, tem um conjunto de possíveis investidores que acompanham as startups nesse momento. Agora, por que eu estou apresentando inovativa e a gente está falando justamente do esforço, né, de conexões, né, que é isso que importa no final das contas, né, as conexões que são feitas dentro desse ecossistema. O Inovativo é um deles, é um grande programa, o maior programa de políticas públicas que tem no Brasil, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Antigamente era vinculado ao Ministério da Economia e agora alterou, é conduzido pela Fundação CERT, enfim. Os mentores são voluntários, né, e têm contato com as startups. E por que vale a pena você participar também? E talvez uma pergunta, por que eu, professor Lauto, participo se é um trabalho voluntário? Simples, porque eu estou inserido no ecossistema, eu tenho contato com as startups, é do meu interesse pesquisar as startups, buscar possíveis investimentos, negócios, parcerias, possíveis junções, né? Startups que podem entrar junto do nosso ecossistema também, junto à House of Startups, enfim, né? E participar efetivamente. Então eu me encontro com, nesse momento, cerca de 47, 48 mentores estão aqui conosco. E hoje tem em torno de 120 a 140 startups que estão acompanhando aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Então a gente tem um conjunto muito interessante de gente que está envolvida, fora o pessoal da Fundação CERT, fora o pessoal do Sebrae que está aqui, enfim, tem outras instituições, né, entidades que estão aqui que fazem parte do ecossistema de startups. Esse ecossistema é bastante amplo, bastante complexo, né? E vale a pena você trabalhar com essas conexões. O Inovativo é uma das possibilidades, existem outros, tem os programas de aceleração, tem os programas de incubação, tem o Sebrae, tem os eventos do setor, e o que você como startup pode ganhar com isso, né? Ao participar do ecossistema, a primeira coisa você vai observar que a vibe, né? As pessoas estão dentro do mesmo nível de pensamento, de maturidade, ainda que maturidade do negócio em si tenha diferente. A gente tem aqui negócios que estão começando a faturar, negócios já faturam mais de 100 mil por mês, né? Negócios faturam 50, 70 mil, 150 mil reais por mês, 20, né, que seja. Então você tem níveis diferentes de maturidade, mas a maturidade dos empreendedores é importante e você consegue primeiro enxergar que você não está sozinho no mercado, né? Você está dentro de um conjunto de empreendedores, de investidores, de mentores, pessoas que estão envolvidas no ecossistema de startups.
as informações fluem aqui por completo. A gente sabe quando é que sai edital, a gente sabe onde é que tem a abertura de um programa de aceleração. Algumas aceleradoras, inclusive, se apresentam junto às startups. E não é só a prioridade deste evento, esse é um dos eventos ao qual você pode participar. Esse é um dos programas que você pode participar. Então tem as palestras também, você vai ter contato com startups, mantendo contato com outras startups, startups mantendo contato com mentores, mentores mantendo contato com mentores, investidores conhecendo as startups. Né? Até no meu caso, né, junto com os demais mentores também, fazer contato com outras empresas, com possíveis mentores que podem trabalhar em conjunto também. Ou seja, é o ambiente que interessa você que é empreendedor em participar ativamente. Além dessa oportunidade, entenda que as conexões vão permitir que você interaja com o mercado, conheça as informações e tenha acesso a benefícios, oportunidades que, se você não tiver inserido, não consegue enxergar, até porque você nem vai saber que existe. Mas não é que está sendo alguma coisa ilegal, não é por esse caminho. A ideia é você conversa justamente, em alguns casos, até com os gestores dos programas. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com o gestor do programa Ali do Sebrae, que é um programa de desenvolvimento e inovação junto às pequenas empresas, não necessariamente startups, né? E é um dos gestores, um dos fundadores do programa. Ou seja, a gente tem contato com gente que atua fortemente no ecossistema de inovação, de empreendedorismo, de startups, e aí a gente consegue ter as informações necessárias, valiosas, né, às vezes até antecipadas, de coisas que são benéficas. Que coisas são essas? Programas de aceleração, editais de abertura de captação de recursos, a gente pode ter também programas de incubação, nós podemos também ter informação técnica, né, então a própria informação técnica em si. Você conseguir compartilhar informações com outras startups, você ter acesso, né, depois, né, como sexta questão, né, 5+1, então você tem contato com outros empreendedores que podem fazer parcerias com você, ou seja, um conjunto de informações que estão circulando livremente, né, aqui, justamente porque você está trabalhando com gente que está envolvida no ecossistema. Então é bem interessante que você se aproxime desses programas. Você vê, eu acabei de falar, a gente está em torno de 47, 48 mentores aqui, 120, 140 startups. As startups vieram do Brasil todo. Até os mentores também. Eu estou aqui em São Paulo, nesse momento eu sou de São Paulo, estou aqui em São Paulo, mas tem mentores que vieram do Amapá, teve mentor que veio de Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, Paraná, muita gente do Sul, Porto Alegre, Florianópolis, né, Curitiba, principalmente Florianópolis, que tem um grande polo de desenvolvimento tecnológico e inovação, muitas startups vieram de lá, startups que vieram do Nordeste, do Sul, de todas as regiões do país. Isso é interessante porque a gente também consegue mapear e calibrar o que está acontecendo de inovação em todo o Brasil. E particularmente falando, até a temática das startups, né? Então a gente tem startups da área de finanças, fintechs, né? PropTechs, de propriedade, de construção civil, logística, transporte, recursos humanos, machine learning, né? Inteligência artificial, ou seja, a gente consegue identificar quais são as temáticas que estão sendo mais trabalhadas à medida em que você mantém contato com outros empreendedores. Então você que é empreendedor, procure próximo da cidade, você está aí falando comigo aí do Brasil todo, né? Próximo da sua cidade. Se você mora numa grande capital, mais fácil. Se você mora numa cidade que tem um polo mais econômico, mais forte aí dentro da sua região, ainda que não seja uma capital do estado, provavelmente você vai ter contato com uma universidade, com algum outro centro de inovação. E se você está numa cidade pequena, e aqui a gente tem startup aqui de cidades com 5 mil habitantes, tá? Só para vocês saberem. O empreendedor, ele provavelmente até esteja isolado nessa cidade, mas ele precisa manter contato. Então, se você está numa cidade pequena dessa, 5 mil, 10 mil habitantes, não tem uma universidade, não tem um centro de inovação na cidade, tenta se aproximar da universidade mais próxima
da sua cidade ou do centro de inovação mais próximo que você encontrar. No Google você encontra isso. Ao se aproximar disso, fica mais fácil para você conversar com gente que está no mesmo ritmo seu de desenvolvimento de negócio, de inovação. Se ainda assim não tenha uma universidade próxima ou está muito mais distante do que o usual, na verdade, né? Então você não vai circular apenas alguns quilômetros aí, coisa de meia hora, 1 hora de distância, né? Às vezes você está numa distância um pouco maior do que essa. E aqui eu particularmente reforço as universidades públicas, né? Não as privadas. Pode acontecer de você estar um pouco mais distante. Procure na internet os programas de aceleração. Por exemplo, o programa Inovativa, na aceleração dele, né, ao longo do semestre, você não é obrigado a estar fisicamente em um determinado local. Até porque tem startups que fizeram acompanhamento desse programa mesmo em cidades pequenas. Então, dessa forma, o que acontece? Você consegue fazer o acompanhamento desses programas de aceleração, dessas oportunidades, mesmo em cidades pequenas. Lógico, tem startups e mentores que vieram para cá, então tiveram custo de passagem, de hospedagem, de hotel, e você vê como é valioso, né? Um custo desse que tem o seu peso, ele se encontra aqui no final de semana justamente para interagir com os demais. Então tem um valor agregado, mas você não é necessariamente obrigado, não pense por esse caminho, perdão, mas a participação no programa, esse sim é bastante valioso. Além disso, dentro da sua cidade, a prefeitura de muitas cidades tem cada vez mais feito investimentos para conseguir aproximar a tecnologia e a inovação dos seus polos, né? Eu tenho a experiência, por exemplo, do município da região metropolitana de São Paulo, Santana e Parnaíba, ao qual eu tive contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município lá. Eles têm um programa, eles têm uma incubadora na cidade, eles têm um programa de estágio junto aos estudantes das escolas públicas do local, né, das faculdades públicas do local, para direcionar projetos de inovação e tecnologia. Então, a prefeitura que você está também pode ser uma possibilidade. Tudo bem, cidades pequenas talvez não, né? É muito mais restrito nesse sentido. Mas você vai encontrar alguns caminhos. Ainda que você esteja distante, você pode participar dos programas de maneira online. Isso vai te ajudar a manter contato com outros empreendedores, com outros investidores, com mentores, né? Enfim, até porque a maior parte das mentorias são feitas de maneira online, né? Por Zoom, Google Meet, né? Então, por Teams, né? Então, você consegue receber orientação. Eu mesmo acabei me encontrando. Aqui eu mentorei em torno de 10 startups online, eu me encontrei aí com quase todas as startups que eu acabei mentorando à distância ao longo dos meses passados aí, por um fruto da participação do programa. Isso é bacana, interessante, para que você tenha o suporte necessário, exigido até praticamente pelo mercado, né, ao desenvolver o seu projeto empreendedor, a sua startup. Esses programas de apoio de fomento, eles tendem a ser gratuitos. Alguns são pagos, mas os programas eles acabam sendo gratuitos, não exigem, na maior parte das vezes, participação no equity, ok? E existem programas que têm determinados níveis de maturidade. No caso desses que eu estou falando aqui, por exemplo, do Inovativa, eles exigem que você já tenha empresa, que você já tenha o desenvolvimento, não necessariamente faturamento, mas que já tenha empresa. Mas o próprio Inovativa, por exemplo, tem o programa Ideias, que aí já o próprio nome diz, né? São ideias, né? Então são programas, um programa, na verdade, que oferece justamente para você que ainda está mais verdinho, né? Que ainda está desenvolvendo a ideia, não tem CNPJ, não tem empresa. Isso vai te ajudar no desenvolvimento. Até o próprio método Startup 60, né? Que a gente acaba defendendo, que comenta sempre aqui, ele pressupõe a sua participação no ecossistema, em outros projetos, que é fundamental para conseguir a velocidade e a alavancagem esperada por startups. Se você não participar do ecossistema, vai ficar mais difícil, não estou dizendo que é impossível, mas é muito mais difícil você sozinho conseguir o acesso a todas as informações. Então, ao participar dos programas, você acelera a sua curva de aprendizado. Você conversa com outras pessoas. Lembre-se que o processo de inovação ele não é um processo estanque, né? Ele não é um processo que acontece individualmente. A inovação
ela precisa passar pelo compartilhamento. Isso não é só apenas teórico, não. Isso é a estrutura básica que a literatura defende, que a experiência empreendedora defende, é que a inovação ela acontece à medida em que você interage com os demais. Então, portanto, esquece aquela ideia assim, tinha uma ideia na minha cabeça, roubaram a minha ideia. Esquece isso, né? A mente não tem cerca, né? Você vai conseguir desenvolver as suas ideias à medida que você compartilha com os demais. E aqui vem uma quebra de paradigma também que eu quero compartilhar com vocês. Tende, né, no mercado tradicional, as pessoas têm uma ideia de um negócio, elas tendem a esconder. Não quero falar com ninguém, falo com poucas pessoas, falo restrito. E no caso das startups não funciona dessa forma. Você precisa falar com o máximo possível de pessoas. Tá? E por que isso? Professor Lauto, mas eles vão roubar minha ideia, eu vou perder minha ideia. Eu falo, não pense dessa maneira. Sabe por quê? Já está difícil para você fazer o desenvolvimento da sua ideia. E a hora que você é o dono da ideia, você está pensando, você não deve ter surgido uma ideia assim, achei uma ideia aqui, né? Começou. Não, você já deve estar provavelmente maturando isso ao longo dos meses passados, 2, 3, 4, 6 meses, 1 ano de ideia. Então você passar uma ideia para uma pessoa, assim, dificilmente ela vai roubar a sua ideia, né, nesse sentido. E ainda que ela faça aplicação, tem espaço para todo mundo e não é esse o foco. Porque você só vai conseguir no mercado de startups desenvolver o seu negócio à medida que você compartilha informação. Veja, as startups apresentaram o pitch aqui para a gente, tá? Elas apresentaram dados, informações, faturamento, modelo de negócio, como é que elas ganham dinheiro, como é que elas monetizam o seu projeto. E precisa compartilhar, porque como é que eu, que atuo nesse momento como mentor, posso contribuir para a startup se eu não sei o que ela está fazendo? Como é que uma outra startup consegue contribuir para uma startup do mesmo segmento, se for o caso, se ela não sabe o que está sendo feito? Né? Como é que você vai conversar com alguém se você não fala o que você faz? Então é por isso que é interessante no ecossistema de startups que, de fato, o compartilhamento das informações acontece, ela flui com certa naturalidade. Assim, quanto mais programas você participar, melhor. É interessante que a finalização desse projeto vai se tornar uma apresentação na segunda-feira para os possíveis investidores. Aqui vem também um outro ponto importante. De uma forma geral, as pessoas ficam criando expectativas. Vou apresentar para os investidores, vou sair com um cheque, o investidor vai querer tal valor, aquela questão toda, e não funciona dessa maneira, né? Quando você faz uma apresentação, você está dando a sua ideia, você está dando o seu projeto, ainda que você já tenha faturamento, tá? Ainda que a sua empresa já funcione. E essa relação junto com os investidores, ela pode demorar alguns meses até se concretizar. Alguma coisa como 4, 6 meses, 8 meses, talvez até mais, dependendo do nível de maturidade, os valores estão sendo negociados, o tipo de informação, tá? Então, o compartilhamento de ideias é relevante, ele ajuda a sua startup, ajuda o seu negócio, não deve ficar escondendo o jogo, não funciona assim. As pessoas perguntam dessa maneira e você precisa estar aberto a essa questão. Tem que estar aberto também a críticas, tem que estar aberto aos questionamentos, porque, enfim, são opiniões diversas, são experiências de vidas diversas que vão oferecer para você um conjunto de informações que, no final das contas, é o que de fato faz o processo inovativo, já que esse processo inovativo ele vai acontecer à medida em que o compartilhamento de informações ocorre. Feito isso, quando você participar de um programa, observe o que você consegue ganhar com esse programa, né? Então, dependendo do nível de maturidade que você tiver, por exemplo, digamos que a gente esteja somente no campo das ideias. O que você vai ganhar ao participar de um programa que ajuda a desenvolver a ideia? Você provavelmente vai conseguir desenvolver o modelo de negócio e o planejamento do seu negócio. São as duas principais coisas que você vai conseguir num programa desse. Desenvolveu a ideia, pensou no modelo de negócio, o próximo passo é você conseguir desenvolver o seu MVP, né? Então a solução minimamente viável, que aí você vai poder fazer o direcionamento. E aí um outro programa pode ser interessante, tal qual, por exemplo, o Inovativa, né? O Inovativa Brasil e o Inovativa de Impacto, dependendo do seu tipo de atuação. Por quê? Porque nesse programa você já vai ter acesso a outras informações, já vai ter acesso
a outras temáticas, né? Então já vão te ajudar em planejamento financeiro, orçamentário, então já é um planejamento um pouco mais avançado, já vai pensar em registro de marca, registro de patentes, já vai te orientar quanto à organização financeira, processos operacionais, desenvolvimento da tecnologia. Então são outras questões que aparecem. Mas o recado fica claro, né? A participação em programas de aceleração, de incubação, na verdade as conexões são feitas ao participar desses programas que existem no mercado, que estão disponíveis para o ecossistema de inovação, eles são fundamentais para a sua curva de experiência, né? Então eu finalizo hoje aqui, primeiro desejando muito sucesso para todos os empreendedores que estão aqui acompanhando, e você que é empreendedor, comece a pesquisar dentro da sua cidade inicialmente, ou na universidade mais próxima, ou se tiver numa cidade muito pequena, nos programas que podem aparecer na internet, né? No próprio Método Startup 60 passa uma lista grande de possibilidades aí que você pode ter acesso. Aqui tem conteúdo no canal que você vai conseguir, de fato, acompanhar as possibilidades, e dessa maneira você vai conseguir, primeiro, já começar a participar do ecossistema de inovação, vai se tornar parte, né, um membro dessa comunidade. Enquanto você não fizer isso, você não participa, você não sabe o que precisa ser feito, né? Não vai conversar com quem conhece, e isso vai ser relevante para alavancar os negócios e principalmente fazer com que você tire a sua ideia do papel e a sua ideia se torne verdade, a sua empresa realmente se torne verdade, né? A minha recomendação então é fazer o quanto antes, já começar a pesquisar o mercado, observe aí os polos de inovação mais próximos de você ou o que tiver disponível, né? Acompanhe o conteúdo do canal que a gente fala sobre diversos outros programas de aceleração, de outras questões, até programas de universidades. Desejo muito sucesso para você, professor Lauton Benatti aqui falando. Acompanhe sempre o nosso canal, inscreva-se, certo? Então mande as suas perguntas, elas podem ser respondidas e podem se tornar então conteúdo para os próximos encontros, né? Um grande abraço para você, valeu, vou voltar aqui para as mentorias agora, tchau.